Estamos de volta ao Bíblia Fala e antes de mais começo por cumprimentar o pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, obrigado por estar connosco. Ontem falámos sobre a liderança cristã e ficou prometido que hoje iríamos falar sobre os anciãos e o papel dos anciãos na igreja. Vamos voltar a ler mais um texto bíblico em 1 Pedro, capítulo 5 e versículos 1 a 4, que diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Bem, segundo Pedro, aqui nestes textos, a atitude e o espírito que deveriam caracterizar estes cristãos e estes líderes não era fácil para cada um de nós, não é? É bastante exigente. Sim, há uma exigência e nós notamos aqui que a exigência que o apóstolo revela não é tanto técnica, é essencialmente em termos do espírito que nos anima. O apóstolo Pedro não vai fazer aqui uma menção a um conjunto de dons, características, atributos, não é? Coisas que deviam ser feitas com qualidade, etc. Ele vai se debruçar sobre esta ideia de que este presbitério, quer dizer, esta liderança na igreja, que é uma maneira de explicar o que é isto, uma liderança ao nível de uma comunidade de crentes, ela é uma função essencialmente pastoral. Portanto, hoje dizer uma função pastoral, para muitos dos cristãos, se calhar uma boa parte daqueles que nos ouvem são cristãos, alguns poderão não ser, mas na linguagem comum nas igrejas cristãs, nós conseguimos entender o que é isto de uma função pastoral. Associamos automaticamente esta expressão a um conceito eclesiástico, a determinadas pessoas que têm funções pastorais, mas na verdade, tal como ela está registada na Bíblia e como Pedro aqui a escreve, dizer uma função pastoral é a utilização de uma parábola. É essencialmente a esse respeito, ou nesse contexto, que se entende o que é uma função pastoral, porque o apóstolo vai chamar-lhe presbíteros, precisamente, líderes, se quiséssemos dizer desta maneira. Os diáconos, por aí fora. As pessoas que têm uma responsabilidade de liderança na comunidade, e depois vai dizer-lhes que eles devem apacentar o rebanho de Deus. Ora, dizer as expressões apacentar, rebanho, são figurativas. Nem o trabalho que os líderes da igreja estão a fazer é literalmente apacentar, nem a igreja é um rebanho. Mas são claramente figura da igreja. Portanto, são figuras da igreja que, em certo sentido, estas figuras todas como que se desenvolvem a partir da ideia que o próprio Jesus, ele que sim foi o mestre das comparações e das parábolas, em que ele próprio se colocou como o bom pastor. E disse que o bom pastor conhece as suas ovelhas, das suas ovelhas é conhecido. Portanto, e usou a imagem do pastor e da forma como um pastor literalmente se relaciona com o seu rebanho como um bom meio de ilustrar. É por isso que a maior parte das vezes nós na Bíblia não vamos encontrar a expressão pastor, por exemplo, associada a uma função na igreja. Aliás, isso em todo o Novo Testamento só acontece uma vez, que é em Efésios 4:11. Por isso, assim, tecnicamente costuma chamar-se isso um apax, quer dizer que é uma coisa que é única, exclusiva. É o único texto da Bíblia em que aparece uma lista de funções da igreja. Esse é o texto em que o apóstolo Paulo, não é, diz que Deus deu uns, depois diz para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores. São estas 5 classes, se quisermos, funções na igreja. E é a única vez em que vai aparecer a expressão pastores associada dentro de um grupo, digamos, de funções na igreja. Em todas as outras vezes nós vamos encontrar presbíteros, anciãos, bispos e diversas, ou mesmo diáconos, não no sentido dos diáconos da função do diaconato, mas como os ministros. O apóstolo Paulo várias vezes em Romanos, por exemplo, se refere a ele como ministro e, no entanto, quando vamos ler a palavra original é diácono que está lá. Portanto, estas várias palavras, a maior parte das vezes não é a palavra pastor que aparece, mas o que significa que todas elas têm, na verdade, uma função pastoral. Ou seja, de cuidar, de apacentar, de guiar. E agora, claro, nós aqui poderíamos facilmente usar a ilustração do pastor e do rebanho e a partir daí tirar ilações.
Mas há aqui um aspecto que eu penso que é muito importante ainda referir, que já nos ajuda a compreender a natureza do que é esta liderança numa perspectiva de servo, que é no fundo o tema que nos vai guiando ao longo desta semana, a ideia de que, biblicamente, justamente o Novo Testamento e os ensinos para a Igreja Cristã, eles apresentam-nos uma lógica de liderança que é serviçal, que é a pessoa está ao serviço de... Curioso esta noção que tu acabaste de nos trazer e que o texto nos dá, é uma noção não do pastor que guia, que conduz, mas é precisamente do pastor que está ao serviço das suas ovelhas, não é? Ele está ao serviço das ovelhas. Portanto, tudo o que ele exerce é na lógica e no objetivo de cuidar das ovelhas. Mesmo se em termos práticos, isso umas vezes pode ser uma coisa, outras vezes pode ser outra. Agora, o que é interessante aqui ainda notar é que o apóstolo Pedro vai usar aqui 3 expressões que revelam que, na verdade, é possível exercer esta liderança, este presbitério, de 3 formas erradas. Porque ele vai dizer, não o façam por força, depois vai dizer, não o façam por ganância, e em terceiro vai dizer, não sejam dominadores. Portanto, ele usar esta negação, não sejam assim, quer dizer que, na verdade, é possível exercer na igreja uma forma de liderança espiritual que tenha estas 3 dimensões. Força, ou seja, o tentar usar, seja a autoridade pessoal, seja os meios de autoridade. Existem muitas formas de exercer a autoridade. Muitas vezes pode ser o ascendente espiritual. Muitas vezes é o facto da outra pessoa confiar em mim, é uma forma de autoridade que me está a ser concedida. Claro. Eu posso usar e abusar portanto, posso usar força para conseguir atingir os meios. Mas outra, talvez ainda pior que essa, se é que se pode catalogar isto, é a ideia de um líder que o possa fazer por ganância. Ou seja, que ele exerce um trabalho conduzindo o rebanho, pastoreando... Mas sobre interesses próprios. Mas o seu objetivo não é o bem do rebanho, é o seu bem pessoal. E, portanto, ele vai se comportar e conduzir. Portanto, a liderança deste tipo, por vezes, até pode ser apreciada, porque a pessoa vai sempre fazer as coisas no sentido de que tenha ganho próprio. Mas, portanto, aqui estamos a falar de uma coisa que tem mais a ver com as intenções profundas do coração. Por vezes, coisas que só o próprio Deus pode sondar. O que é que está no íntimo do nosso coração. Ou então, a ideia de ser dominador. E aqui há uma expressão a expressão que é usada, aqui original, ela é uma contração de 2 palavras que é senhor, que é o curios, o senhor, e contra. Portanto, é como ser os senhores do contra, não é? Portanto, dominam contra o outro, não a favor do outro. Que é essa a ideia de exercer domínio. Uma coisa é exercer liderança. É aqui que nós começamos a perceber... Em vez de servir, servir-se de. Não é? É servir-se de. Portanto, começamos a perceber que há uma espécie de oposição entre estes 2 conceitos, que é é exercer liderança. E isso, por vezes, pode significar tomar uma decisão, pode significar dar uma ordem. Não é isso que está em causa. Mas esta ideia de domínio é que eu exerço este papel de senhor, é exatamente o termo que é usado aqui na expressão de dominar. O problema é quando eu exerço essa minha posição como um senhor, mas contra o outro. Porque eu também posso exercer uma função de senhor, mas a favor do outro. E aqui é por isso que nós temos em Jesus Cristo o exemplo supremo do que é esta perspectiva de liderança pastoral. Porque ele foi senhor e chamou-se pastor, mas ele fez isso totalmente a favor do rebanho. Todos, como por isso é que ele se colocou como servo de todos. Amanhã vamos explorar isso ainda mais, portanto nós vamos aqui passo a passo, mas no fundo a conclusão a que podemos chegar é que ser um líder cristão é totalmente diferente de uma eventual ideia que possa existir de que ser líder é aquele que manda mais, que é mais chefe, que tem mais autoridade. No conceito de liderança cristã, o maior líder, ou uma pessoa é tanto mais líder quanto mais serve. Aliás, a noção que aparece aqui é ser exemplo para o rebanho, não é? É exatamente isso. Por isso é uma lógica de guiar pelo exemplo. Portanto, num rebanho de homens e mulheres adultos e conscientes, não é seguramente através da força, é através do exemplo que esta liderança pastoral se exerce. E, portanto, quando dizemos liderança pastoral, repito a ideia que comecei, não estamos a falar de uma classe de pessoas a que se chamem pastores. Estamos a falar de todos aqueles que cuidam do rebanho. E há pessoas em comunidades cristãs
que não têm nenhum título que lhes tenha sido atribuído, podem até não exercer nenhuma função eclesiástica específica, mas muitas vezes eles exercem uma função pastoral. São aqueles que na prática estão a guiar as ovelhas. Que guiam, que dão exemplo. Às vezes podem ser irmãs ou irmãos mais velhinhos, por exemplo, que na sua liderança, no seu exemplo, acabam por ser um estímulo para os outros. Que confortam, que estão presentes no Ou momento da pessoas que necessidade. confortam, que dão um telefonema, que animam. Quer dizer, essas pessoas estão a exercer uma forma de liderança pastoral. Não é talvez aquilo que nós estamos habituados, a ideia de que é quem manda, mas é liderança porque estão a colocar-se no terreno como Jesus se colocou, que é guiando, estimulando, dando o exemplo, sendo servos. E isso é que é verdadeiramente exercer liderança cristã. Isso é que são os anciãos. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Bíblia Fala, mas desde já desafio a estar connosco amanhã, porque apesar de durante esta semana estarmos a olhar para esta liderança de servo, amanhã vamos ver este conceito mais ao pormenor. Lembro que, para além de poder ouvir este programa na Rádio RCS, pode também ver o programa em obchannel.pt.